E daí não passa! Está gelo aqui! Ai que gelo! Ai que frio! Bem-vindo, boa semana! Boa semana, bichitos! Com Hugo van der Dink. Vamos lá arrefecer as coisas. Também está gelado, não se muerta. Se como estão todos, pelo menos naquelas primeiras horas. Pois. Posso? Vamos lá isso, por favor. Não acredito! Tal e qual. Ice Babe, aqui numa versão, claro, assim fora. Toda em sérios. Neste dia, estávamos em 1881 e morri em Lisboa. Eu vi logo. Isto tinha que of ser all places. nacional. Of all places. Aos 83 anos. Rijo. O gelo conserva, bem Então, no caso, literalmente. pois. Falamos do neveiro e restaurateur português Martinho Bartolomeu Rodrigues. Vamos saber quem foi Martinho Bartolomeu Rodrigues. Ai, vamos, bora! O nosso Martinho nasceu em 1797, também em Lisboa, de pai galego e mãe portuguesa. Venha ao diabo e escolha. Que misturada! Mesmo. Eu acho que pior que isto, só se os dois pais fossem galegos ou se os dois pais fossem portugueses. E vocês, a maior parte do nosso auditório, pode confirmar isso. Porque do mal é pelo menos que um deles fosse galego. Sim. Ou pelo menos que um deles fosse português. Para traçar um pouco, não é? Para não ser uma coisa... Sim, é um bocadinho de vinagre no sangue. Que horror. Peço imensa desculpa à Galiza e a Portugal. Agora um bocadinho mais a sério. O avô materno do nosso Martinho chamava-se Julião Pereira de Castro, um homem importante. Também era galego. Tem nome importante já, estás a ver? Julião! É engraçado ter este nome muito português, mas são galegos, portanto sabemos que partilhamos também apelidos e tudo mais. Este Julião Pereira de Castro, mais ou menos em 1782, fundou, mais ou menos não, precisamente em 1782, fundou uma fábrica de neve na sua Quinta da Serra, que fica na Serra de Monte Junto. Uma fábrica de gelo, tal e qual. Eu até tinha escrito a pergunta, mas o Tiago fez-a. E este Vamos Todos Morrer começa precisamente assim. Eu a passar de carro por uma autoestrada onde tem aquelas placas de que monumentos é que estás a passar naquele preciso momento. Sim. E vi Real Fábrica de Gelo. E eu disse assim: tenho que descobrir o que é isto. Sim. E é assim que cheguei depois. E tem aqui um twist incrível. Bora, estou curiosíssimo já. Agora, ainda antes dele abrir esta fábrica, estamos ali na década de 80 do século XVIII, ele já era comerciante de gelo, ou neveiro, que era o nome que se dava, desde o tempo do Marquês de Pombal, aquela reestruturação da indústria e tudo mais que ele organiza, escolhendo os vários empresários ou industriais das várias áreas. E o negócio tinha corrido tão bem, este Julião, que era já mesmo o neveiro da Casa Real, ou seja, a pessoa que fornecia o gelo à família. Está chateado? Olha, põe gelo. É lá da família mas devia do ter rei. uma importância central. Enorme, claro. E tinha era um contrato que tinha com a família real. Claro, prestação de serviços. Prerrogativos, tal e qual. E tinha que fornecer onde quer que o rei estivesse, claro. E por conseguinte, como a corte estava em Lisboa, era também o fornecedor de gelo de toda a cidade de Lisboa. É uma distinção que lhe dava muitas garantias e prerrogativas, por exemplo, porque é um negócio muito específico. Claro. Por exemplo, ninguém lhe podia fazer entraves ao transporte. Não podia dizer, faz favor, tal e qual, porque é uma coisa muito perecível, como sabemos, o gelo. O transporte, agora como curiosidade, era feito de barco através dos rios, uma grande parte desse transporte vem das serras, não é? Como das zonas altas, tem que ser a mais de 1000 metros de altitude onde está o gelo. Há poços, é muito fascinante a história mesmo. Há sítios onde se punha em tanques para a água gelada, também poços de onde se extraía, e havia bastante em várias serras, não só na Serra da Estrela, de onde vinha grande parte do gelo, mas depois de outras serras também, porque se vive aqui no século XVII e XVIII uma mini idade do gelo na Europa, portanto, as temperaturas mais frias, e havia mais serras que tinham. Ele tinha de vir para Lisboa, onde morava a maior parte das pessoas e onde estava a corte, de serras relativamente mais distantes. Não trazia aquilo em barco? Trazer aquele embarque e depois transportado de outra maneira de noite, o que faz todo o sentido. Claro, mais fresco. Mais fresco, exatamente. É muito fascinante destas tudo em nome da boa preservação já vamos saber para que carga, usavam. Não é? Já vamos... Claro. Sim, da carga. Para não se perder. Exatamente, que vem em blocos, claro. Nós sabemos, um bloco de gelo dura bastante tempo, não derrete como um cubozinho, não é? Não deites o gelo aí para o lava-louças que isso entope. Não me estragues o uísque. Exatamente. Não metas gelo. O uísque. Portanto, como eu dizia, ninguém lhes podia causar
usar entraves ao transporte, ele era feito de noite, tinha postos pelo caminho, onde continuava onde se punha, no caso de paragens, ou de ficar a dia, provavelmente. E esta neve, que é o gelo, mas chamava-se neve muitas vezes, sim, para chegar em perfeitas condições. Até porque se não chegasse, no contrato havia multas grandes, pesadas para estas pessoas, para os neveiros. Sim, e essas multas, por uma curiosidade que eu achei muito graça, eram dadas, o rei não ficava com elas, eram dadas para obras de assistência social. No caso, o Hospital de Todos os Santos, como sabíamos, o principal hospital de Lisboa, que ficava no Rossio e que caiu no terremoto. Agora, esta distinção de neveiro da Casa Real já existia desde o século XVII, portanto estamos em 1600 e tal. Desde o tempo dos Filipes, porque foram até eles que trouxeram para cá, se calhar, este gosto, muito amigos de spa-gelo. Ele adorava spa-gelo. Sim. E misturar ali no seu tinto de verano. Exatamente, tinto de verano. Sim, está fresco, está muito quente. É ótimo, tinto de verano. E depois vai continuar nos reis seguintes, mesmo quando eles voltam a ser reis portugueses, em Lisboa, como em Versailles. Isto era também assim uma coisa muito apreciada pelas cortes. Para que servia então o gelo? Vamos saber. No Palácio Real, para especialidades, como sorvetes, por exemplo, para esse tipo de sobremesas, claro, para fazer bebidas, refrescos, bebidas frescas, claro, lembramos, não havia refrigeração artificial, como nós temos hoje, os frigoríficos. Ainda que antes da invenção dos frigoríficos já começasse a haver outro tipo de refrigeração artificial, mas aqui ainda era natural. Eles falavam em cultivar gelo e em o cultivo de gelo, assim, porque, ou fabricar gelo até, porque ele era feito intencionalmente. Imagina, tanques gigantes, abaixo, no sítio onde esteja baixas temperaturas, que enches de água para formar gelo daquela maneira e depois ou então extrair dos tais potes. Eu acho isto tudo fascinante. Era também usado na cozinha, que era também o uso que o povo lhe dava para a conservação, claro. Sim, e até para higienizar as coisas, e até para fins medicinais. Era usado o gelo. Bem, nós sabemos, não é? Nós damos um pontapé numa porta, sim, um bocado mais nervosos, e tens de pôr gelo no pé. É verdade. Sim, é uma coisa muito comum. É uma coisa... Não, mas aquele põe gelo, não é? Eu sei, não, eu estava com a parte do pontapé na porta. Claro. Os médicos dizer ponha gelo é o equivalente aos informáticos dizer reinicie, claro, desliga e volta quantas vezes ouvimos essa frase na nossa vida? Ponha gelo. Exatamente, ponha gelo, menino. Meta gelo nisso. No caso, era também usado para tratar febres, para baixar a temperatura, etc. Este gelo vinha, entre de outros lugares, da Serra da Estrela, maioritariamente, e vai evoluindo ao longo do tempo. Portanto, tentar chegar o mais próximo possível do sítio. Da Serra da Lousã e, no caso desta Real Fábrica do Gelo, do nosso Julião, vinha da Serra de Monte Junto, ainda que ele tivesse explorações nos outros sítios também, Serra da Estrela e da Lousã. E lá vinha ele, para Lisboa, como eu disse, através dos rios, tinha umas rotas particulares. Ele tinha uma visão empresarial tão notável que foi expandindo este negócio, quer no fabrico da neve, contratando também ali pequenos neveiros locais, juntando aquilo tudo numa rede. Exatamente, um homem com uma visão grande. Foi aumentando os pontos, também com uma construção de uns pequenos portos, onde dava jeito no rio, e depois aumentou as serras onde fazia a extração e até dominava o comércio na capital. Aliás, ele tinha tanta visão para o comércio e aproveitando esta moda, quando se começa a generalizar mais este consumo o que chamaremos gelados, sim, seja em refrescos, seja em gelados mesmo, como nós os conhecemos, os sorvetes, etc., que resolve abrir, em 1778, o Café da Neve e vai abri-lo no que devia ser o sítio mais famoso, não é? Numa monumental praça de Lisboa, depois do terremoto, o Terreiro do Paço. Era uma novidade esta moda dos cafés, nós já falámos aqui, importada da Europa, numa altura em que Lisboa era tabernas, era onde vais beber vinho, eram tabernas. E aqui começa a nascer a moda dos cafés, com tertúlias, frequentado pela burguesia, até pela aristocracia também. Com gente calçada, já. Com gente calçada, exatamente. Eram sítios fashionable, se quiseres. Depois, ele tinha pouco tempo e vai alugar a um italiano. E o café vai mudando de nome. Casa de Café Italiana, Café do Comércio e Café dos Jacobinos, porque variava conforme as pessoas que o frequentavam. Depois, todo este império vai passar para o seu genro e do genro vai passar para o filho dele, o nosso morto, Martinho Bartolomeu Rodrigues. Ele já não é neveiro da Casa Real.
O cargo tinha sido, entretanto, extinto, mas continuava este negócio da família, claro, este monopólio da família do gelo, que servia em bebidas e gelados. Só que o seu nome vai ficar ligado, claro, ao lugar onde ele os vendia, porque tal como o avô, ele abre um café no Rossio e outro no antigo Café da Neve. Estamos em 1829 e o nosso morto vai-lhe mudar o nome para Café Martinho, que era o seu próprio nome. Que volta que isto deu! Incrível, eu descobri isto só pesquisar esta história. Agora, para não se confundir com o tal outro que ele tinha aberto no Rossio, para quem quer saber, ficava, já não existe, está lá o prédio só, onde é a porta do Teatro Nacional Dona Maria II, nesse largo, que já se chamou Camões antes de se fazer a estátua no outro sítio, e hoje chama-se Dom João da Câmara. A porta do Teatro Nacional. Há pessoas que nunca lá entraram, não é? Não é aquela entrada monumental que fica no Rossio, é de lado, e era aí que ficava este Café Martinho do Rossio. E o outro, que ficava naquelas arcadas, passa a ficar conhecido como o Martinho da Arcada, que é hoje o café mais antigo de Lisboa, ainda em funcionamento. Para quem não conhece, nós estamos-lhe a chamar café, mas é na verdade um restaurante, e é um restaurante até bastante bom, tem o seu obrigatório bife a Martinho e outras especialidades. É um lugar muito histórico, é referido 100 vezes na literatura portuguesa e é muito famoso, sobretudo pela sua clientela. Ainda antes da vigência do nosso Martinho, e portanto, quando era tal explorado pelo tal italiano, era o lugar escolhido pelos políticos liberais, que conspiravam contra a monarquia absoluta. Que cena! É ali à que sua mesa. Que está ali concentrada. É incrível, sítio incrível. Foi ali uma daquelas mesas que foi assinada, escrita pelo menos, escrita, a Carta Constitucional de 1824. Uau. Por isso é que se chamava também o Café dos Jacobinos, portanto era ali que, conforme as pessoas que ali frequentavam. Antes disso, chegou a ser encerrado pelo intendente Pina Manique, que nós falamos também já aqui dele, com a acusação de que era um antro de jogo e gente mal comportada, o que não era. Mentira. Na altura. Depois, no início do século XX, já não era propriedade desta família, mas sim da família Mourão, uma família histórica ligada ao Café Martinho da Arcada, e ali aconteciam reuniões secretas da maçonaria, porque um destes Mourões foi tesoureiro para aí do Grande Oriente Lusitano. Também se juntavam ali os republicanos, primeiro para conspirar, mas depois também já em República, Afonso Costa, Manuel da Riaga, Bernardino Machado, estamos a falar de presidentes da República que lá iam nossa história todos os dias. Foi toda encher ali o bandulho naquele lugar. E depois, muito engraçado, no Estado Novo, ao mesmo tempo que lá iam o António Ferro, o Ministro das Obras Públicas, o Duarte Pacheco, já aqui falámos, também ali se conspirou contra o Salazar. Há um podcast muito interessante chamado Operação Papagaio, que fala sobre um golpe para derrubar o Salazar. Ouçam que tem muita graça. E era ali também à mesa do Martinho da Arcada que se conspirava. Ou seja, se calhar ao lado estava o António Ferro e eles aqui a dizer como é que a gente devemos de matar o Salazar. Mete picante ali no prato. Exatamente, para ele contar. E também, claro, os artistas, não só falámos dos políticos, os artistas, o Cesário Verde, o António Boto, o Mário de Sá Carneiro, o Amada Negreiros, uma figura também que ia lá todos os dias. Depois, o do tal do Rossio, que talvez conhecido por... Tinha outra clientela, portanto dividia-se. Quem? O Guerra Junqueiro, o Alexandre Herculano, todos os dias às 11 horas lá estava. Não quer dizer que não funcionasse também como um café. Claro. O Essa de Queiroz, que fala, quando fala do Martinho, ele está a falar do Rossio. Sim. E há histórias épicas de pancadaria lá dentro. Bengaladas, não é? Sim, tal e qual. Quando os grupos de estudantes, ou que seja, não se entendiam por estas questões que vibravam muito com a peça, o livro, a coisa que escreveu, e andava tudo à pancadaria e voavam mesas no Café Martinho. Claro, o nome mais associado ao Martinho da Arcada é o Fernando Pessoa. O que rebentou o estoque várias vezes. Há uma ligação gigante entre os dois. Aliás, o Martinho da Arcada cultiva muito essa memória do Fernando Pessoa, que tem lá uma data de retratos na parede. Aliás, há retratos muito famosos do Fernando Pessoa que são tirados no Martinho da Arcada. E tem uma mesa reservada para toda a eternidade lá no Martinho da Arcada. Ele frequenta, sobretudo nos últimos 10 anos da sua vida, fazia do Martinho o seu escritório, ia para lá escrever. Foi a uma dessas mesas, a mesa que lhe está reservada, que escreveu a mensagem, também uma grande parte do livro do Desassossego, e também foi lá que 3 dias antes de morrer tomou o seu último café com o Amada Negreiros. Depois, nos anos 80, já 1980, esteve para ir para o Galheiro, é verdade, queriam reformar, transformar, fazer outra coisa ali, e valeu a intervenção de uma associação, a Associação Pessoana dos Amigos do Martinho da Arcada, que o conseguiu salvar e dinamizar. Hoje, mais de 240 anos depois, o Martinho da Arcada, que já está noutra família, homenageia outras figuras também com as suas mesas, que é uma forma de homenagem. O Eduardo Lourenço, o José Saramago,
Júlio Pomar, o Manuel de Oliveira, que se juntam a outras figuras mais próximas de nós que ali iam muitas vezes. Claro. O Agostinho da Silva, a Amália, trouxemos aqui também muitas dessas figuras e muitas outras pessoas, claro. Eu acho que diria quase toda a gente. Sim. E depois, se hoje a clientela é menos intelectual, é verdade, também as pessoas estão cada vez mais estúpidas, as pessoas em geral, não são só vocês. Sim. O bife continua ótimo. Eis a fascinante história do café mais antigo de Lisboa, que começa numa fábrica de gelo da Serra de Monte Junto. Não deixa de ser irónico, e o Tiago já aqui deixou esse lamiré, esta ligação entre o Fernando Pessoa e nesta história, porque o gelo, nós sabemos, é água. E água, também sabemos, não era uma bebida que ele apreciasse muito. O Martinho Bartolomeu Rodrigues morreu faz hoje 143 anos. Bravo.